senador Plínio Valério, deputados, jornalistas e cidadãos em geral reagiram a uma ordem da ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal que exigiu explicações do governo Bolsonaro sobre a presença do Exército Brasileiro na Amazônia. O senador Plínio Valério protestou. Mesmo em se tratando de STF, estou surpreso com o encaminhamento dado ao pedido do PV, acatado pela ministra Carmen Lúcia. Ela quer saber por qual motivo o Exército Brasileiro está defendendo a Amazônia. Meu Deus! O deputado estadual Tenente Coimbra, oficial do Exército Brasileiro, foi enfático. Já que a ministra Carmen Lúcia está tão interessada, vai uma dica. Saia do aconchego, vá para Manaus, pegue um barco para São Gabriel da Cachoeira. A viagem dura 3 dias e 7 horas. Encontrará pelotões de fronteira abdicando a vida em proteção da Amazônia. Lá na Cabeça do Cachorro, como é conhecida a região, os militares precisam racionar energia elétrica, não tem sinal de celular e o abastecimento de comida e remédio vem a cada 30 ou 45 dias. Água da chuva para beber e do rio para tomar banho. Mesmo nessas condições, eu tenho certeza que a missão está sendo cumprida de forma muito mais nobre e honrada do que no aconchego e mordomia do STF. O oficial acrescentou. A ministra Carmen Lúcia quer saber sobre o uso das Forças Armadas na Amazônia. Foram realizadas 26 mil inspeções e 712 apreensões, 211 veículos retidos, 28 mil metros cúbicos de madeira ilegal confiscados e 791 maquinários apreendidos. Mais de 520 milhões de reais aplicados em multas. A pergunta ideal seria, o que o STF tem feito de útil para o país e não sobre o uso das Forças Armadas na Amazônia? O filósofo Olavo de Carvalho, por sua vez, rebateu. Se a juíza Carmen Lúcia não sabe o que as Forças Armadas estão fazendo na Amazônia, ela deveria pedir demissão do seu cargo. O deputado estadual Márcio Gualberto retrucou. A ministra do pior STF da história do Brasil determinou que o governo federal explique o uso das Forças Armadas na Amazônia. Faria 2 perguntas à ministra Carmen Lúcia. 1. A quem interessa ter as Forças Armadas longe da Amazônia? 2. O que seria da Amazônia sem as Forças Armadas? O deputado federal General Girão questionou Carmen Lúcia. A Amazônia brasileira sempre foi motivo de cobiça internacional. Agora vem a ministra Carmen Lúcia querendo saber sobre os militares das Forças Armadas na Amazônia. Ora, por que a senhora não vai passar uns dias por lá? Como autoridade, deveria saber os desmandos que o STF já provocou na região. O general questionou ainda Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, ministros do STF. Estou aguardando o diligente e preocupado ministrinho do STF determinar a abertura de investigação para apurar as responsabilidades da manifestação pouco democrática ocorrida na Avenida Paulista. Será que vai decretar a quebra do sigilo bancário dos deputados federais que organizaram? O jornalista Alexandre Garcia apontou o teor inacreditável do pedido de explicações. Ele relatou: tem coisas inacreditáveis. Quando vocês não acreditavam, quando o ministro pediu o telefone celular do presidente Jair Bolsonaro e a ministra pediu para explicar por que estão soltando nota de 200, depois disso, sabe o que ela pediu agora? Deu prazo de 5 dias para o comandante supremo das Forças Armadas, que é o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro da Defesa, explicarem, a pedido do Partido Verde, qual a atuação das Forças Armadas nas fronteiras, na Amazônia Legal e nas áreas indígenas. É isso. Você não está acreditando? Neste contexto, ele deu uma explicação a Carmen Lúcia. É isso, ela está pedindo para as Forças Armadas explicarem que estão defendendo o território nacional, que é a função delas. Guarnecer o território nacional, prestar um grande serviço protegendo as florestas, as fronteiras. Na Cabeça do Cachorro, continuam a Farc, uma tal de FNL incomodando. A fronteira é muito grande. Tem a fronteira da Amazônia Azul também. Tem o ar, tem o mar. Agora eles vão ter que explicar? Meu Deus, não consigo entender. Qual é o objetivo? Fazer provocação? Qual é o objetivo da provocação? A jornalista Fernanda Salles frisou. A ousadia da ministra Carmen Lúcia em exigir explicações do Poder Executivo sobre a atuação das Forças Armadas na Amazônia é resultado de uma sequência de testes autoritários promovidos pelo STF que foram extremamente bem-sucedidos para os togados e que geraram prejuízo para o povo. A proibição da nomeação de Alexandre Ramagem para a diretoria da Polícia Federal foi o pontapé inicial. Logo depois, o Executivo também foi proibido de ditar as regras de enfrentamento ao coronavírus no país, deixando a população nas mãos de projetos de ditadores que ocupam governos e prefeituras. Todas as vezes que o Executivo cede, o Supremo se fortalece. A empresária Simone Horst desabafou. Quando a Amazônia era explorada por ONGs que extraíam nossa riqueza da floresta, o STF estava dormindo? Como assim, Carmen Lúcia, dá 5 dias para o presidente e o exército explicarem ações na Amazônia? Quais ações? Que falta de vergonha na cara dessa ministra. O deputado federal Daniel Silveira, por seu turno, salientou.
Você vê tanto o desespero deles que tem o STF até cobrando, porque vem lá uma ministra, Carmen Lúcia, que não entende bulhufas de porca nenhuma e pede que explique por que as Forças Armadas estão na Amazônia. Ela não sabe bulhufas. Acho que ela já passou, já está no sarcófago, virou uma múmia do STF, tanto ela quanto qualquer outra. E eu gostaria de aproveitar o momento, senhor presidente, para dizer o seguinte: nenhuma ditadura é boa para o Brasil, nenhuma ditadura será boa para o Brasil, muito menos a ditadura do judiciário. O que nós estamos vendo, e agora parece que está sendo ensaiado aí um pedido de desculpas por parte do ministro Gilmar Mendes, com mais não sei quem. Olha, a agressão que foi cometida contra as Forças Armadas, especialmente o Exército, foi muito grande. Nós temos exemplos e mais exemplos aí de ministérios que são conduzidos por gestores que são gestores, quem tem capacidade de fazer gestão. É só o cara ser administrador. E todo militar que chega a coronel, com certeza absoluta, ele tem o reconhecimento de ser administrador. Ainda mais um general que já teve vários comandos pela frente, como o general Pazuello. Então eu lamento que a oposição esteja fazendo orquestração em cima disso. O Ministério da Saúde está fazendo um excelente trabalho. A gente só não está conseguindo debelar mais os índices de mortes, porque a decisão ficou com os governadores de estado e com os prefeitos. O próprio STF foi quem delimitou que essa decisão não cabia ao presidente Bolsonaro. E é o presidente Bolsonaro que está sendo apresentada a conta. Então, por favor, o pessoal da oposição aí, o pessoal da esquerda, por favor, não vamos insistir nisso daí. Isso maltrata a população. Vocês estão pregando uma mentira, tentando fazer com que essa mentira se transforme em verdade, mas ela é totalmente injusta e mentirosa. Tá certo? Eu lamento, mais uma vez, senhor presidente, que a gente esteja vivenciando esse ativismo político dentro de alguns órgãos, especialmente na Suprema Corte. A Suprema Corte deveria honrar o seu papel, obedecer à liturgia do cargo, fazer por merecer serem chamados de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não é possível que a gente continue assim. Eu gostaria de adiantar, senhor presidente, amanhã eu estarei entregando à Procuradoria-Geral da Câmara listamos as principais razões nossas para podermos nos contrapor a esse inquérito absurdo contra a liberdade e a favor da censura. Esses dois inquéritos que o Supremo Tribunal está fazendo, eles precisam ser encerrados porque eles não fazem parte de um regime democrático. Muito obrigado, senhor presidente. Olá pessoal, deputada federal Bia Kicis. Eu vim falar aqui com vocês sobre um dos temas mais importantes sobre o qual eu dedico meu mandato, que é o combate ao ativismo judicial. E nós estamos agora vivendo um momento muito crítico com relação a isso, quando esse ativismo ele advém diretamente de ministros do Supremo Tribunal Federal. Somente esses últimos dias nós tivemos dois exemplos muito graves de ativismo. O que é o ativismo? O ativismo é quando o juiz ele se substitui ao legislador e ao invés de simplesmente fazer o seu papel de aplicar a lei, ou no caso até do Supremo, a Constituição, ao caso concreto, aos processos sobre os quais o juiz se debruça, que chegam ao juiz mediante provocação de uma parte interessada, o juiz começa a falar e decidir sobre questões políticas que não estão nos autos. Então nós tivemos essa semana o ministro Gilmar Mendes, numa entrevista, numa declaração, dizer o seguinte, que é preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável, é preciso pôr fim a isso. Então, a gente fica pensando assim, de que genocídio, em primeiro lugar, o ministro está falando, né? Porque nós vivemos, nos últimos governos, um genocídio, aí sim, verdadeiro, de jovens, né, de negros, de pessoas pobres, que têm sido assassinadas, e não só negros e pobres, mas toda a sociedade, que realmente nessas camadas mais pobres da sociedade aumenta a violência, né? Mais pessoas de todas as camadas sociais, de todos os níveis intelectuais, de todas as profissões, têm sido vítimas, sim, de assassinatos, 60 mil pessoas por ano, sem que o Estado tenha sido capaz de proteger essas pessoas. Aí a gente pode falar de genocídio, mas no governo atual, que genocídio é esse? Quem é que está cometendo genocídio junto com o Exército, segundo o ministro Gilmar Mendes? Então, esse é o tipo da declaração que nos deixa realmente muito preocupados, e o ministro da Defesa já respondeu, dizendo que as Forças Armadas, o Exército, têm se dedicado durante o coronavírus ao combate ao coronavírus, né? Então não há genocídio algum, o que há é agora uma modinha, né,
de ficar falando do presidente da República com total desrespeito à autoridade máxima da República e chamando o presidente de genocida, o que é um crime, né? Porque genocídio é um crime contra a humanidade e aí, no caso, estão atribuindo um crime, então já existe aí, no mínimo, uma calúnia, além de uma atividade política do ministro que é muito preocupante. E aí, em seguida, a gente vê o ministro Barroso também falando, né? Falando da preocupação dele, tanto com a saúde, como com as redes estando disseminando ódio. Ele está muito preocupado com o ódio e a desinformação disseminada nas redes sociais. Isso eu coloco como presidente do TSE, tendo que tomar uma atitude para evitar que aconteça o que aconteceu no Brexit. O que aconteceu no Brexit? No Brexit, o povo inglês decidiu 2 vezes pela retirada, pela saída da Inglaterra, da Grã-Bretanha, né, da União Europeia. Então isso foi a vontade do povo. Mas como o ministro Barroso, pelo visto, ele é a favor da União Europeia, ele é contra a saída da Grã-Bretanha, então ele diz que isso foi fruto de desinformação. Assim como, segundo o ministro, as eleições americanas, a eleição do Trump também foi fruto de desinformação. Não fruto da vontade de um povo que era majoritariamente conservador, né, que se vê representado pelo Trump, pelas suas ideias, ao contrário, né, das ideias pregadas pelo Partido Democrata, né? E também as eleições na Índia, segundo o ministro Barroso, também fruto de desinformação. Agora, o presidente da Polônia foi reeleito um conservador. Pode ser que o ministro Barroso também ache que foi fruto de desinformação. Desinformação essa que precisa ser combatida. Como é que ele está combatendo isso, gente? Combatendo, chamando as plataformas, dizendo que elas têm que retirar, né? Elas têm que cuidar para que não haja fake news. E o ministro tem que retirar das plataformas aquelas informações que, segundo ele, desinforma. Aí o ministro, né, ele diz o seguinte, que ele conta, olha que bonito, gente, vocês têm certeza que vocês vão ficar emocionados. Contamos com a imprensa profissional que sabe separar fato de opinião, a gente tem visto isso, que se move por preceitos éticos, a gente também tem visto isso, e que possa fazer o filtro dessas bobagens que circulam nas redes ao lado dos checadores de fato. Aí eu trouxe, né, essa informação de que foi uma pesquisa feita pelo Instituto Global Edelman Trust Barometer, tá? É um estudo feito por eles em 2018, disse o seguinte, que a imprensa, tá? A imprensa, ela é a instituição menos confiável globalmente. Então, esse resultado apontou que em 22 dos 28 países onde a pesquisa foi feita, ela se encontra no território da desconfiança. E o Brasil certamente é um desses países, se não foi incluído na pesquisa, se fosse incluído, certamente seria um desses países onde a imprensa está realmente assim, um dos últimos locais, uma das últimas posições de instituição confiável, não é? A gente tem assistido jornalista que torce para presidente morrer, pesquisas que são feitas, né, e depois desmentidas, pesquisas eleitorais que são feitas, divulgadas pela imprensa e depois são desmentidas nas urnas. A gente tem visto aí que na questão até do coronavírus, a imprensa se valendo de dados científicos que mudam toda semana, né? Então a gente sabe que não tem uma cobertura parcial, lamentavelmente, por boa parte da imprensa, mas é com essa mídia aí que o ministro Barroso descontar essa imprensa profissional para dizer, junto com os checadores de fatos, o que é verdade, o que é mentira, né, e impor aí um cala-boca, uma censura às redes sociais. Então, assim, eu estou deveras preocupada com isso, tá? Como parlamentar, trabalho todos os dias, né, para combater esse ativismo judicial. Tem uma série de projetos de lei contrários ao ativismo, que visam a responsabilizar esse ativismo, criminalizar toda vez que houver uma usurpação de poder. Isso tem acontecido muito porque, lamentavelmente, o parlamento tem se colocado de joelhos, subserviente ao Supremo Tribunal Federal. E a gente sabe que tem aí parlamentares que têm problemas perante a justiça, né, que temem realmente que haja uma investigação, uma denúncia, que o Supremo possa condená-los. Mas é isso aí, né? A gente precisa encarar esse fato, né? A gente sabe que você não precisa dever para a justiça para poder ser investigado. Hoje a gente vê isso, né? Existe, além do ativismo todo, né? Agora esse ativismo também foi para inquéritos, né? Ele agora também está sendo utilizado em inquéritos penais, né? Aí no Supremo Tribunal Federal, que está avançando sobre
a base de apoio do presidente Bolsonaro. Então a situação é toda muito preocupante e nós temos que continuar sempre atentos, e vocês podem contar com o meu trabalho no combate ao ativismo, que é uma forma da gente preservar a democracia. Enquanto os juízes quiserem fazer leis, quiserem investigar, quiserem decidir quem vai ser diretor da polícia, ou seja, quiserem usurpar sobre competência do executivo e do legislativo, nós não teremos uma democracia efetiva.